O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe, então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este evangelho, um evangelho bastante curioso, né? Nosso Senhor tenta argumentar com os judeus, mas um pouco infrutífero, termina o evangelho dizendo que queriam apedrejar Jesus. Certamente a conversa terminou assim, acalorada, quase discutindo, enfim, perderam a paciência. Um evangelho que nos mostra a vida eterna. Nunca mais experimentará a morte. O Senhor promete a vida eterna, pois aqueles que acolheram o seu ensinamento e permanecem fiéis a ele. É assim que ele diz no evangelho: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. O pecado, como nos ensina o Evangelho de São João, é a morte da alma. E a graça santificante, a vida. Pela graça, nós sabemos, nós temos o começo da vida eterna, que é exatamente o penhor da glória de Deus que alcançaremos para além desta vida na terra. E, portanto, a vida verdadeira vai além desta daqui. Os judeus estavam assim meio que obcecados com essa realidade e mesmo ouvindo as palavras de Jesus, não entendiam da eternidade. E o conhecimento aqui que Jesus tenta lhes trazer parece que não lhes entra na cabeça, e às vezes também nem na nossa cabeça de católicos, de cristãos, que não é um simples conhecimento, como se julga às vezes, eu sei e pronto. Não. O conhecimento, quando se fala do verbo conhecer no sentido bíblico, nós estamos falando de amor, de fidelidade, de entrega generosa. O amor a Deus é a consequência do conhecimento que dele temos e que, ao mesmo tempo, quanto mais o conhecemos, pois, tanto maior o amamos. Nós amamos aquilo que conhecemos, diz esse mesmo Evangelho de João. E o Catecismo da Igreja, por sua vez, vai nos lembrar: viemos a esta terra para conhecer, para amar e para servir a Deus. Portanto, é preciso realmente conhecer a verdade para ter vida plena. Conhecendo, eu vou amando, e amando, eu vou servindo. São as etapas, desse conhecimento tão necessário para a vida e salvação. Jesus, que em sua humanidade santíssima estava intimamente unida a ele, a sua divindade, na pessoa única de Jesus, o Verbo de Deus, não podia, pois, deixar de afirmar o seu conhecimento singular e próprio. Ele veio do Pai, por isso conhece o Pai, pode falar com propriedade do Pai. Mas essa linguagem verdadeira de Jesus era quase que incompreensível por completo para aqueles que se fechavam à fé até ao ponto de querer apedrejá-lo porque o consideravam blasfemo.
Assim, nosso Senhor, que se apresenta como o cumprimento perfeito das esperanças antigas dos patriarcas, dos profetas, vai revelar tudo isso no sinal da redenção da sua cruz. São Paulo, que vai comentar sobre essa realidade do Antigo Testamento, e assim dirá: todos morreram na fé sem terem recebido os bens que lhes tinha sido prometido, mas contemplando-os de longe e saudando-os, confessando ao mesmo tempo ser peregrinos e hóspedes na terra. Entre eles sobressai, melhor dizendo, a figura de Abraão, nosso pai da fé, que recebe a promessa de ser um pai grandioso. Ouvíamos isso há poucos domingos atrás, na leitura do domingo. E esse Abraão, que enche-se de alegria da promessa de Deus, torna-se assim a figura da esperança messiânica, da antiga promessa que em Cristo tem a plenitude da esperança. E das profecias que lhe seguem, Isaías e tantos outros, vai se tornando cada vez mais visível o cumprimento perfeito do que um dia viria a acontecer em Cristo Jesus. Dizia o Papa São João Paulo II: Abraão certamente exultou ao pensar que veria o dia de Jesus Cristo, o dia da salvação. Quando ele imaginou o dia grandioso da revelação de Deus, viu-o e alegrou-se. E Jesus, nesse sentido, move-se num plano muito superior ao dos patriarcas, naturalmente, pois ele é muito acima e os patriarcas o viram de muito longe. Nós o podemos ver de muito perto, porque afinal de contas o tempo da revelação chegou e o Senhor deixa-se encontrar. Para nós, esse Evangelho, na proximidade da Páscoa, pode nos ajudar muitíssimo a realmente viver e realmente caminhar na verdade para ter a vida eterna. Que o bondoso Deus te ajude nesse sentido, a em tempo tão oportuno ser sempre mais fiel a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.